Muito bem, pessoal. Vamos agora fazer o nosso último exercício usando matrizes, tá ok? Só que também vamos fazer um exercício agora para matar a boca do balão aqui, tá? Vai ser bem comprido mesmo, bem complexozinho, tá ok? Vamos apagar isso daqui, tá? Olha só o enunciado aqui da questão. Isso. Olha só, pessoal. Então, olha só o que nós vamos fazer. É o último também, mas também vamos fazer um último para a gente matar, né? Então, olha só, cria uma matriz 4x4, certo? Chamada mat4, e leia os valores para todos os elementos, né? Beleza, todos os elementos dessa matriz. Daí, primeiro, mostrar essa matriz. Beleza, até aqui tudo tranquilo. Calcule a soma dos elementos e mostre a soma. Tranquilo, vocês já fizeram em vetores. Calcule e mostre a média dos elementos, vocês também já sabem. Mostrar os elementos da diagonal principal, ou seja, diagonal principal seria isso aqui, por exemplo, mostrar o conteúdo dessa diagonal aqui, mostrando este e este, tá ok? Da diagonal principal, beleza? Depois mostrar os elementos da diagonal secundária, seria este e este, tá ok? Aí os elementos da linha 3, então mostrar esses elementos aqui. Aí depois os elementos da coluna 2, então mostrar esses elementos aqui, tá ok? Aí mostrar os elementos, calcule e mostre quantos elementos são números maiores do que a média. E mostrar, então eu quero fazer o cálculo da média, mostrar quantos são maiores e mostrar quais que são os maiores, tá ok? O que mais que eu quero fazer aqui? Deixa eu ver aqui. Onde é que estou aqui? Aqui. Mostre em que posição se encontra o maior e o menor elemento da matriz. Então eu vou ter que achar o maior e o menor, que vocês já sabem fazer, e dizer em que posição. Por exemplo, linha 2, vamos por aqui, o maior é 9, né? Ou o maior é o 6, ou o maior é o 4. Vamos supor que fosse esse 9 aqui. Então, na linha 1, coluna 4. Tá ok? O que mais que eu tenho aqui? Muito bem. E o menor também. Cria uma segunda matriz Martinelli, tipo 4x4, e armazene o conteúdo de cada elemento da matriz multiplicado por 2. Ou seja, vamos criar uma nova matriz, tá? E vamos pegar cada elemento, multiplicar por 2 e armazenar lá. 11. Mostre elementos pares e ímpares da matriz. Dizer também quantos são pares e quantos são ímpares. E 12. Opa, aqui seria 12. Crie um vetor chamado vetor Neri que contenha os elementos da segunda linha, ou seja, eu vou criar um vetor, né, a partir dessa matriz aqui, que contenha essa segunda linha. Então, eu vou criar um vetor de 4 elementos contendo esses itens aqui. E, por último, 13, eu quero então que você ordene essa matriz mat4 para ficar em ordem crescente, mostrando esses elementos então ordenados. Ufa! Então, pessoal, vai ser o algoritmo, né? Então, para nós encerrarmos bem essa parte então aqui de matrizes e a gente entrar então na reta final aqui das videoaulas então de algoritmos e programação, tá bom? E lógica. Então, vamos lá. Que nome que a gente vai dar? Matriz super. Matriz 13 questões. Porque é como se fosse 13 questões em uma única, né, pessoal? Então essa aqui realmente vai ser de matar a pau. Então vamos ver aqui. Nós vamos criar uma matriz chamada mat4. Então o nome da minha matriz é mat4, certo? Ela é uma matriz com 4 elementos, então 4 aqui, 4 do tipo inteiro, tá certo? Muito bem, veja que eu estou seguindo a sequência aqui. Vou ler os valores para todos os elementos da matriz e vou mostrar essa matriz. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer devagarzinho, fazer uma coisa cada vez. Então, como eu quero ler e quero mostrar, então eu já vou fazer isso daqui, tá? Eu preciso saber o maior e o menor, então já deixo aqui. Então, maior aqui, de 1 até 4, né? E de 1 até 4. Então a gente vai fazer o seguinte, digite o valor para a matriz de 1 até 4 e vou ler o valor para a matriz, então, de 1 até 4, certo? Serão, então, 16 elementos. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Ó? A primeira
aliás, a primeira... Não, primeiro eu tenho que mostrar. Então aqui que eu vou mostrar, certo? Então aqui irei mostrar o valor para esta minha matriz. Deixa eu só aumentar isso aqui porque vai ficar meio grande esse nosso algoritmo aqui. Vai dar o que falar esse algoritmo, né, pessoal? Vamos ver aqui o que eu preciso fazer aqui. Primeiro, então, mostre essa matriz. Está mostrando aqui de 1 até 4, tá? E aqui de 1 até 4, linha e coluna. Então o valor da matriz, então veja que aqui o nome é mat4, certo? Então vamos dar o nome aqui de mat4, que é o nome da minha matriz que eu estou pedindo aqui, mat4, certo? E aqui então vou ler então mat4, tem que ser exatamente o mesmo nome da linha e coluna, beleza. Então aqui eu li, certo? Ou seja, eu fiz o que tem aqui, beleza. Agora, primeiro passo, mostrar essa matriz. Então vamos mostrar essa matriz aqui. Então aqui o nome é mat4 e vou mostrar então essa matriz, certo? Então aqui mat4, linha e coluna, tá ok? Vamos deixar isso aqui por enquanto, porque eu preciso também achar o maior e o menor. Veja que em um determinado momento aqui eu preciso achar o maior e o menor, então por enquanto vamos deixar o seguinte. Deixa assim, calcule, vamos fazer o segundo aqui, calcule a soma dos elementos e mostre a soma, tá certo? Então eu preciso calcular a soma dos elementos e depois mostrar esta soma. Então vamos criar aqui então uma variável aqui chamada soma, tá certo? Então, vírgula, soma. Então, vamos botar aqui. Vamos inicializar essa soma aqui com 0. Então, soma, inicializa ela, valendo 0. Então, inicializei, me variável soma. Então, aqui, pode ser quando eu... Isso aqui tanto faz, pessoal. Essa informação aqui, para mim somar, no momento que eu ler, eu já posso estar somando também. Então, eu posso vir aqui e dizer então, que eu soma... recebe, então, o próprio soma e mais o conteúdo dessa minha mat4, certo? Na linha e coluna, tá certo? LC. Beleza? Então, pessoal, aqui eu já tenho a minha soma, tá certo? Então, mostre a matriz, calcule a soma dos elementos e mostre a soma. Então, aqui eu calculei a soma. Então, aqui eu estou... deixa eu ver, aqui eu estou mostrando a minha matriz, ou seja, a primeira questão estou mostrando ela aqui, tá? Então agora, depois disso eu já quero mostrar, então, depois que eu mostrei os elementos dessa matriz, eu quero que ele mostre então a soma. Então vamos botar aqui, ó, depois que ele sai, então depois que ele mostrou, ele vem para cá, então aqui vamos botar a soma desses elementos da matriz. Então aqui vamos botar assim, mostrar. Então vamos botar aqui a soma dos elementos da matriz. Então vamos botar aqui a variável soma. Pronto. Ou seja, já tenho então a segunda questão também resolvida. Beleza? Então agora a terceira é calcular e mostrar a média dos elementos. Então vamos calcular e mostrar a média. Então, como a média eu posso calcular, eu vou calcular aqui mesmo, tá? Para ficar mais junto aqui. Então eu vou dizer que a minha média, preciso criar a minha variável média aqui. Vamos criar aqui então média. Então aqui embaixo vamos dizer que a média vai receber então a soma dos elementos dividido pela quantidade. São quantos elementos? São 4 vezes 4, que dá 16. Tu pega aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4 vezes 4, que são 16 elementos, tá? Então, beleza. Bom, dividido por 16, ok? Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade a este baita algoritmo. Um abraço, tchau!